A voz do agente do portão ecoou pelos alto-falantes do aeroporto às 3h17, última chamada de embarque para o voo 442 para Maui. Agarrei meu cartão de embarque com dedos trêmulos, o papel já úmido de suor e lágrimas. Atrás de mim, em algum lugar da nossa casa no subúrbio, a 40 minutos de distância, 30 lugares estavam vazios na mesa de jantar que eu havia passado 3 horas arrumando na noite anterior. O peru que eu deveria ter começado a preparar 1 hora atrás permaneceu congelado na geladeira, como meu coração esteve pelos últimos 5 anos. Meu celular vibrou com outra mensagem do Hudson. Espero que você esteja cozinhando, querida. A mamãe já está mandando mensagem para avisar o horário. Desliguei o aparelho e entrei no avião, deixando para trás mais do que apenas um jantar de ação de graças. Eu estava abandonando uma vida que lentamente me estrangulava, com uma sugestão útil e um comentário desdenhoso de cada vez. Enquanto o avião decolava no céu escuro, pressionei minha testa contra a janela fria e observei as luzes da cidade desaparecerem abaixo. Em algum lugar lá embaixo, Vivian chegava às 14 horas esperando seu banquete perfeito. E Hudson ficaria ali, confuso, provavelmente me chamando de egoísta pela primeira vez na minha cara, em vez de pelas costas, para sua mãe. Mas eu não estaria lá para ver o choque nos olhos deles. Eu não estaria lá para me desculpar. Pela primeira vez em 5 anos, eu nem estaria lá. E esse pensamento me aterrorizou e me emocionou na mesma medida. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. 3 dias antes, o som dos saltos de Vivian batendo no nosso piso de madeira sempre me lembrava o martelo de um juiz. Afiado, decisivo, final. Ela entrou na nossa cozinha como se fosse a dona, o que, de acordo com Hudson, era praticamente verdade, já que eles nos ajudaram com a entrada. Isabela, querida, sua voz carregava aquele tom peculiar que ela usava quando estava prestes a me atribuir uma tarefa disfarçada de favor. Precisamos discutir os preparativos para o dia de ação de graças. Eu estava com água até os cotovelos na louça do jantar que acabei de servir. O assado favorito do Hudson, com todos os acompanhamentos que a mãe dele me ensinou a fazer do jeito certo durante meu primeiro ano de casamento. Minhas mãos estavam doloridas por causa da água escaldante, mas eu tinha aprendido a não usar luvas de borracha perto de Vivian. Certa vez, ela comentou que eles me faziam parecer pouco profissional. Claro, respondi, forçando a voz a ficar animada. O que posso fazer para ajudar? Hudson levantou os olhos do telefone por tempo suficiente para trocar um olhar com sua mãe. Eu já tinha visto isso milhares de vezes ao longo dos anos, uma comunicação silenciosa que me excluía completamente, como se eu fosse uma criança em quem não se pudesse confiar conversas de adultos. Vivian enfiou a mão na bolsa de grife e tirou um pedaço de papel dobrado. A maneira como ela lidou com isso com tanta cerimônia fez meu estômago embrulhar. Ela o colocou no balcão ao meu lado com o cuidado de alguém que apresenta provas no tribunal. A lista de convidados para quinta-feira, anunciou ela. Convidei mais algumas pessoas este ano. A prima Cynthia vai trazer um novo namorado. O tio Raymond vem com toda a família e os Sanders, do clube de campo, também vão se juntar a nós. Sequei as mãos num pano de prato e peguei o papel. À medida que eu o desdobrava, os nomes continuavam aparecendo. Contei uma vez, depois 2, certo de que havia cometido um erro. 30 pessoas. As palavras saíram quase como um sussurro. 32, na verdade, o pequeno Tim Sanders conta como meia pessoa, já que tem apenas 6 anos. Mas você ainda deve se preparar para 30 porções completas. É um menino em crescimento e tudo mais. A risada de Vivian foi como um cristal quebrando. Sei que parece muito, mas você se tornou ótima em organizar esses eventos familiares. Todo mundo sempre elogia sua culinária. Hudson finalmente levantou os olhos do telefone, mas apenas para concordar com a cabeça. Você consegue, querida. Você sempre arrasa. Fiquei olhando para a lista, com os olhos um pouco turvos enquanto tentava processar o que eles estavam perguntando. Nos anos anteriores, recebemos talvez 15 pessoas, e mesmo assim comecei a cozinhar 2 dias antes, mal dormi e passei o jantar inteiro correndo entre a cozinha e a sala de jantar enquanto todos os outros relaxavam.
Quando você convidou todas essas pessoas, perguntei, com a voz mais baixa do que eu pretendia. Nas últimas semanas, disse Vivian, com desdém. Não se preocupe com o horário, querida. Você vai se virar muito bem. Você sempre se vira. Mas eu não comprei comida para 30 pessoas. Não planejei um cardápio para. Ah, eu cuidei da parte do planejamento. Vivian pegou outro pedaço de papel. Este, coberto com sua letra precisa. Aqui está o cardápio completo. Melhorei algumas coisas este ano. Os Sanders estão acostumados a um certo padrão. Entendeu? Olhei para o cardápio e senti a sala começar a girar levemente. Peru com 3 recheios diferentes, presunto com cobertura de abacaxi, 7 acompanhamentos diferentes, 4 sobremesas, incluindo uma base de torta caseira para a torta de abóbora, porque a pronta entrega não serve. Molho de cranberry caseiro, pãezinhos frescos. Vivian, isso é muita coisa para uma pessoa só. Ela acenou com a mão como se eu tivesse mencionado algo trivial, como um pequeno inconveniente com o clima. Bobagem. Você é perfeitamente capaz. Além disso, Hudson estará lá para ajudar. Olhei para meu marido, esperando ver algum reconhecimento em seus olhos de que o que sua mãe estava pedindo era quase impossível. Em vez disso, ele já estava de volta à navegação no telefone. Com certeza vou ajudar, disse-lhe sem olhar para cima. Posso cortar o peru e abrir garrafas de vinho. Cortar o peru. Abrir garrafas de vinho. Essa era a ideia dele para uma refeição que levaria aproximadamente 16 horas de cozimento ativo. A que horas devo começar a cozinhar? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que a resposta seria irracional. Vivian verificou seu relógio caro. Bem, o jantar deve ser servido pontualmente às 14 horas. Os Sanders preferem jantar cedo. Eu diria que você deveria começar por volta das 4 horas, para garantir. Talvez às 15h30, se quiser que tudo saia perfeito. 4 horas da manhã, repeti. Comece a cozinhar às 4 da manhã, disse ela com mais firmeza desta vez, entregando-me a lista de convidados. E certifique-se de que tudo esteja perfeito desta vez. Hudson então olhou para cima, mas apenas para dar sua própria ênfase. Sim, e certifique-se de que tudo esteja perfeito desta vez. O recheio estava um pouco seco no ano passado. O recheio que eu fiz enquanto preparava outros 6 pratos enquanto ele assistia futebol na sala de estar. O recheio que todos elogiaram. O recheio que a mãe dele pediu especificamente eu faço novamente este ano. Claro, ouvi-me dizer. Claro, vou garantir que tudo fique perfeito. Mas enquanto eu estava ali, segurando aquela lista de 32 nomes e um cardápio que desafiaria a cozinha de um restaurante, algo frio se instalou no meu estômago. Não era apenas a impossibilidade da tarefa que me deram. Foi a maneira casual como eles atribuíram isso, como se meu tempo, meu esforço, minha sanidade fossem mercadorias que eles pudessem gastar sem consideração. Mais tarde naquela noite, depois que Vivian foi para casa e Hudson adormeceu, sentei-me à mesa da cozinha com uma calculadora, tentando entender a logística. Só o peru precisaria ir ao forno às 6 horas para estar pronto às 14 horas, mas eu precisaria do espaço do forno para outros pratos. A matemática não batia. O timing era impossível. Fiquei olhando fixamente para a lista de convidados, realmente olhando para ela pela primeira vez. 32 pessoas, mas meu nome não estava lá. Eu estava cozinhando para 32 pessoas e nem fui considerado um convidado no jantar que estava preparando. Foi então que notei outra coisa. A prima de Hudson, Ruby, não estava na lista. Ruby, que vinha participando do Dia de Ação de Graças em família há anos. Ruby, que havia se divorciado recentemente e estava passando por momentos difíceis. Peguei meu telefone e liguei para ela. Isabela, já está meio tarde. Está tudo bem? Eu só estava pensando se você vai ao Dia de Ação de Graças este ano? Houve uma longa pausa. Bem, a Vivian ligou semana passada. Ela disse que, como estou solteiro agora e passando por um momento tão difícil, talvez fosse melhor eu passar o feriado em algum lugar mais apropriado para minha situação. Ela sugeriu que eu me sentiria mais confortável em um encontro menor. Apertei o telefone com mais força. Ela desconvidou você?
Ela não disse isso dessa forma, mas sim, acho que disse. Ruby era da família há 8 anos. Mas no momento em que sua vida ficou complicada, no momento em que ela passou a precisar de apoio em vez de poder proporcionar entretenimento, Vivian a cortou da lista. Depois que desliguei, fiquei sentado na cozinha escura por um longo tempo. A lista de nomes ficou borrada na minha frente enquanto as lágrimas que eu estava segurando por horas finalmente vieram. Mas não eram apenas lágrimas de frustração pela tarefa impossível que eu tinha pela frente. Eram lágrimas de reconhecimento porque me vi na situação de Ruby. Eu vi o que aconteceu quando você deixou de ser útil para a Vivian. Quando você deixou de ser a nora perfeita que conseguia preparar jantares impossíveis e nunca reclamar. Quando você se tornou mais problemático do que valia a pena. Eu estava a um péssimo dia de ação de graças de perder o convite para fazer parte da minha vida. Na terça-feira de manhã, às 6 horas da manhã, o supermercado era um deserto de luzes fluorescentes e corredores vazios. Eu estava lá desde a inauguração, com meu carrinho transbordando de ingredientes para uma refeição que parecia mais impossível a cada item. Adicionei 3 perus, 2 presuntos e quilos de vegetais que eu precisaria preparar, picar e cozinhar até ficarem macios. O total da compra fez minhas mãos tremerem enquanto eu passava o cartão de crédito, sabendo que Hudson veria a cobrança mais tarde e provavelmente comentaria sobre a despesa. A senhora Suzanne, da porta ao lado, estava na fila atrás de mim com um único pacote de café e alguns muffins. Vai ter um jantar grande este ano? Ela perguntou, olhando preocupada para o meu carrinho transbordando. Ação de graças pelos 32, respondi, tentando parecer casual. Os olhos dela se arregalaram. 32? Sozinha? Meu marido vai ajudar, eu disse automaticamente, embora as palavras tivessem gosto de mentira. Ela olhou para mim por um longo momento, e pude ver pena surgindo em sua expressão. Querida, isso não é ajuda. É como ver alguém se afogando em pé no cais. Suas palavras me seguiram até em casa e ecoaram na minha cabeça enquanto eu começava o trabalho de preparação. Coloquei os ingredientes em todos os espaços disponíveis no balcão, transformando nossa cozinha em algo que parecia mais uma instalação comercial de preparação de alimentos do que uma casa. Ao meio-dia, eu já estava trabalhando por 6 horas seguidas e mal tinha feito o que precisava ser feito. Minhas costas doíam, meus pés latejavam e eu não tinha comido nada, exceto um punhado de biscoitos. Foi quando Hudson entrou na cozinha, ainda de pijama, com uma caneca de café na mão. Nossa, você está mesmo se esforçando muito este ano, disse ele, observando o caos. Já está um cheiro bom. Eu estava com os cotovelos mergulhados no recheio de peru, minhas mãos cobertas com uma mistura de farinha de rosca, aipo e ovo cru. Você pode me ajudar a colocar isso no pássaro? Não consigo fazer isso sozinho. Ele olhou para o relógio. Na verdade, prometi aos rapazes que os encontraria para uma partida rápida de golfe. Tradição pré-feriado, sabe? Mas volto com bastante tempo para ajudar com o trabalho pesado amanhã. Olhei para ele. Golfe? Hoje? Só 9 buracos, talvez 18 se estivermos em um bom tempo. Você sabe como é. Ele já estava indo em direção à porta. Você já tem tudo sob controle aqui de qualquer maneira. Você é como uma máquina quando se trata dessas coisas. Como uma máquina. As palavras me atingiram com mais força do que deveriam. Máquinas não se cansam. Máquinas não precisam de ajuda. Máquinas não têm sentimentos que possam ser feridos por uma rejeição casual. Ele foi embora antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinha com comida suficiente para 32 pessoas e a crescente percepção de que eu era invisível em minha própria casa. A tarde se arrastou em uma confusão de cortar, temperar e pré-cozinhar o que poderia ser preparado com antecedência. Cada superfície da cozinha estava coberta de pratos em vários estágios de acabamento. A geladeira estava tão cheia que tive que jogar Tetris com recipientes só para caber tudo lá dentro. Por volta das 17 horas, Vivian ligou. Só para saber como estão os preparativos, querida. Como estão as coisas? Olhei ao redor da zona de desastre que era a minha cozinha. Para as minhas mãos, em carne viva e sangrando de tanto lavar e preparar comida. Para a montanha de pratos que já havia se acumulado. Tudo bem, eu disse. Está tudo bem. Maravilhoso. Ah, e esqueci de mencionar que o garoto Sanders tem uma alergia grave a nozes.
Você precisa se certificar de que nenhum dos pratos contenha nozes ou tenha sofrido contaminação cruzada. Situação de risco de vida em caso de exposição. Uma alergia a nozes para uma criança de 6 anos que ela estava mencionando agora, um dia antes do jantar, depois de eu já ter preparado 3 pratos que continham amêndoas ou nozes pecan. Quais pratos exatamente eu deveria? Ah, tenho certeza que você vai dar um jeito. Você é tão boa em lidar com esses detalhes. Até amanhã, querida. Ela desligou antes que eu pudesse fazer qualquer uma das dezenas de perguntas que imediatamente surgiram na minha mente. Fiquei na minha cozinha, cercado pelas evidências de 12 horas de trabalho ininterrupto, e senti algo estalar dentro do meu peito. Não quebrar, isso viria depois. Apenas rachar, como a primeira fissura em uma represa que vem retendo pressão demais há muito tempo. Naquela noite, Hudson chegou em casa cheirando a cerveja e grama de campo de golfe. Alegre por seu dia de liberdade enquanto eu estava preso no inferno da preparação. Como foi a cozinha, querida? Tudo pronto para a maratona de amanhã? Eu estava sentado à mesa da cozinha, finalmente me permitindo descansar pela primeira vez desde o amanhecer. Meu corpo inteiro doía e eu não tinha feito uma refeição de verdade o dia todo. Há um problema com o cardápio, eu disse baixinho. 3 pratos têm nozes e, aparentemente, o garoto Sanders tem uma alergia grave. Hudson deu de ombros. Então faça versões diferentes desses pratos. Sem problema. Nada demais. 3 pratos completamente diferentes, exigindo ingredientes totalmente novos e um tempo de preparo que eu não tinha. Além de tudo mais que eu já estava tentando fazer. Hudson, preciso de ajuda. Ajuda de verdade. Não só para cortar o peru. Preciso que você cozinhe alguns desses pratos. Ele pareceu genuinamente surpreso com o pedido. Mas você cozinha muito melhor do que eu. E a mamãe pediu especificamente sua caçarola de vagem e seu recheio. As pessoas vêm esperando sua comida. Então talvez as pessoas também possam vir esperar sua comida, respondi bruscamente, com meu cansaço finalmente quebrando minha polidez cuidadosamente mantida. A rispidez na minha voz pareceu assustá-lo. Estávamos casados há 5 anos e eu nunca tinha usado aquele tom com ele antes. Nossa, você está estressado. Olha, eu com certeza ajudo amanhã. Prometo. Mas hoje à noite estou bem cansado do golfe e tenho uma reunião cedo para a qual preciso estar descansado. Que reunião cedo? Amanhã é ação de graças. Teleconferência com o escritório de Singapura. Fuso horário, mas vai durar apenas 1 hora, talvez 2. Vou terminar bem antes das pessoas começarem a chegar. Outra coisa que ele não mencionou, outra maneira de eu lidar com a correria da manhã completamente sozinha. Olhei para meu marido, olhei realmente para ele, e vi um estranho. Quando ele se tornou alguém que conseguia me ver trabalhar até a exaustão e não sentia a obrigação de ajudar? Quando foi que me tornei alguém cujas lutas eram tão invisíveis que nem sequer eram registradas como problemas reais? Vou para a cama, eu disse finalmente. Boa ideia. Descanse um pouco. Amanhã é um grande dia. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, olhando para o teto, fiz contas de cabeça. Se eu acordasse às 3h30 da manhã, poderia ter os perus no forno às 4h. Isso me daria 10 horas para preparar 7 acompanhamentos, fazer pãezinhos frescos, preparar 4 sobremesas e criar alternativas sem nozes para os 3 pratos que agora estavam proibidos. 10 horas para o que deveriam ser 20 horas de trabalho. A matemática não batia. O cronograma era impossível. E, no entanto, de alguma forma, esperava-se que eu fizesse isso acontecer, porque eu sempre fiz isso acontecer. Foi então que percebi a verdade mais devastadora de todas. Eu os treinei para me tratarem dessa maneira. Toda vez que eu preparava um jantar impossível, toda vez que eu sorria e dizia claro quando me pediam para fazer algo irracional, toda vez que eu pedia desculpas por coisas que não eram minha culpa, eu os ensinava que meus limites não importavam. Eu me tornei indispensável e invisível ao mesmo tempo. Programei meu alarme para 3h30 da manhã e fechei os olhos, embora dormir parecesse tão impossível quanto a tarefa que me esperava em algumas horas. Quarta-feira, 2h47. Acordei antes do meu alarme, meu corpo despertando de um sonho em que eu estava correndo por uma cozinha sem fim enquanto pessoas sem rosto gritavam ordens para mim.
A casa estava completamente escura e silenciosa, exceto pela respiração constante de Hudson ao meu lado. Por um momento, fiquei ali deitado na escuridão, e um pensamento estranho cruzou minha mente. O que aconteceria se eu simplesmente não me levantasse? E se eu ficasse na cama e deixasse o despertador tocar? E se 32 pessoas aparecessem em uma mesa vazia e tivessem que resolver o próprio jantar, pelo menos uma vez? O pensamento era tão estranho, tão completamente contrário a tudo que eu havia sido condicionado a fazer, que quase me fez rir. Quase. Mas então imaginei a cara da Vivian quando ela chegasse e visse o caos em vez da perfeição. Imaginei a confusão de Hudson quando ele percebeu que eu não iria consertar tudo como sempre fiz. Imaginei 32 pessoas que não tinham feito planos alternativos, que não tinham trazido nada para contribuir, paradas olhando umas para as outras. E pela primeira vez em anos, senti algo além de pavor em relação a uma reunião familiar. Senti curiosidade. Saí da cama sem acordar Hudson e desci as escadas até a cozinha. Na escuridão da manhã, cercado pelas evidências do trabalho de preparação do dia anterior, permiti-me realmente pensar no impensável. E se eu fosse embora? Não para sempre, não de forma dramática. Simplesmente ia embora, entrava no meu carro e dirigia para outro lugar. Deixe que eles cuidem de uma refeição sem mim. A ideia era assustadora e estimulante ao mesmo tempo. Em 31 anos de vida, nunca deixei de fazer algo que era esperado de mim. Eu nunca decepcionaria ninguém. Eu nunca colocaria minhas próprias necessidades antes da conveniência de outra pessoa. Preparei uma xícara de café e sentei à mesa da cozinha olhando para a lista de convidados que ainda estava onde Vivian a havia colocado 2 dias atrás. 32 nomes. 32 pessoas que esperavam que eu sacrificasse meu sono, minha saúde, minha sanidade para lhes proporcionar uma refeição perfeita, enquanto elas não ofereciam nada em troca, exceto críticas, se as coisas não estivessem exatamente certas. Peguei meu telefone, por impulso, abri um site de viagem só para dar uma olhada, só para ver o que era possível. O primeiro resultado me deixou sem fôlego. Última viagem de ação de graças para o Havaí. Lugares limitados. Partida na quinta-feira de manhã cedo. Retorno no domingo. Eu sempre quis ir para o Havaí, mas Hudson preferia destinos com bons campos de golfe e oportunidades de networking empresarial. O Havaí é só praia e armadilhas para turistas, ele sempre dizia. O que faríamos lá o dia todo? Cliquei no anúncio antes que pudesse desistir. O voo partiu às 4h15, quase exatamente o horário em que eu deveria começar a cozinhar. O preço era alto, muito mais alto do que Hudson aprovaria para férias espontâneas. Mas o dinheiro também era nosso. Nossa conta conjunta, para a qual eu contribuí tanto quanto ele, embora ele ganhasse mais, e de alguma forma isso lhe dava poder de veto sobre compras importantes. Fiquei olhando para a tela de reserva por um longo tempo, meu dedo pairando sobre o botão de seleção de voo. Que tipo de pessoa abandona 32 pessoas no dia de ação de graças? Mas outra voz na minha cabeça, mais baixa, mas de alguma forma mais forte, perguntou: que tipo de pessoa espera que um indivíduo cuide do jantar de 32 pessoas sem ajuda? Pensei em Ruby, que não foi convidada por uma família da qual fazia parte há 8 anos porque seu divórcio a tornava inconveniente. Pensei em Hudson rejeitando meus pedidos de ajuda como se fossem exigências irracionais em vez de apelos desesperados. Pensei em Vivian mencionando casualmente uma alergia com risco de vida um dia antes do jantar, como se minha capacidade de reestruturar completamente o menu da noite para o dia fosse garantida. Pensei em quem eu costumava ser antes de me tornar a pessoa que sempre dizia sim, que sempre fazia dar certo, que sempre se desculpava por não ser perfeita o suficiente. Antes que eu pudesse mudar de ideia, cliquei em selecionar voo. A próxima tela solicitava informações do passageiro. Digitei meu nome, minha data de nascimento, minhas informações. Só minhas. Uma festa de uma pessoa. Havia algo poderoso em ver meu nome sozinho naquele formulário de reserva. Isabella Fosters, não a esposa de Hudson, nem a nora de Vivian, apenas eu. Insirai as informações do nosso cartão de crédito e cliquei em reservar agora antes que pudesse pensar muito sobre o que estava fazendo. O e-mail de confirmação chegou imediatamente. Voo 442 para Maui, partindo às 4h15 do portão B12. O check-in era recomendado com 2 horas de antecedência, o que significava que eu precisava sair para o aeroporto a 1h30.
Em 10 horas, devo tirar o primeiro peru do forno. Em vez disso, eu estaria em algum lugar sobre o Oceano Pacífico assistindo ao sol nascer a 30.000 pés. A compreensão do que eu tinha acabado de fazer me atingiu como uma força física. Eu realmente ia fazer isso. Eu ia desaparecer na manhã de ação de graças e deixá-los preparar o próprio jantar. Uma parte de mim esperava sentir culpa, pânico ou vontade de cancelar o voo e voltar aos meus preparativos. Em vez disso, senti algo que não sentia há anos: expectativa. Passei o resto das primeiras horas da manhã andando pela casa como um fantasma, preparando uma pequena mala com roupas de verão que eu não usava há meses. Trajes de banho que estavam enterrados na minha gaveta. Vestidos de verão que Hudson sempre dizia que eram casuais demais para os lugares que íamos juntos. Enquanto fazia as malas, comecei a pensar em todas as ações de graças que planejei ao longo dos anos. Todas as horas de preparação, o estresse, a exaustão, todas as vezes em que comi meu próprio jantar frio porque estava muito ocupado servindo todo mundo. Todos os elogios que recebi de Vivian por organizar reuniões tão adoráveis enquanto eu permanecia invisível na cozinha. Eu estava dobrando um vestido amarelo quando o telefone de Hudson tocou no criado mudo. Eram 3 da manhã. Quem ligava às 3 da manhã, a menos que fosse uma emergência? Cheguei mais perto para escutar. Hudson, sua mãe. Sei que é cedo, mas não consegui dormir. Estou tão preocupada com amanhã. Mesmo pelo telefone, eu conseguia ouvir a ansiedade na voz de Vivian. Mãe, o que houve? Está tudo bem? Só fico pensando na alergia do garoto Sanders. E se a Isabela não lidar direito com a questão da contaminação cruzada? E se alguma coisa acontecer com aquela criança em nossa casa? Só a responsabilidade. Minhas mãos se fecharam em punhos. Ela ligou às 3 horas da manhã para se preocupar com minha competência, não com a tarefa impossível que ela havia me atribuído ou se eu precisaria de apoio. Ela vai dar conta do recado, mãe. Ela sempre dá. A Isabela é ótima com essas coisas. Mas e se ela não for cuidadosa o suficiente? E se ela ficar sobrecarregada? 32 pessoas é muita gente, mesmo para alguém tão capaz quanto Isabela. Agora ela reconhecia que era muita coisa. Agora, quando era tarde demais para mudar qualquer coisa, quando eu já tinha passado 2 dias no inferno da preparação. Se você estava tão preocupado com os números, por que não mencionou isso quando convidou todo mundo? A voz de Hudson continha um tom de irritação, mas era dirigida à sua mãe por acordá-lo, não pela situação impossível que ela havia criado. Bem, acho que eu poderia ligar para algumas pessoas e desconvidá-las. Às 3 da manhã da noite anterior? Mãe, deixa a Isabela cuidar disso. Ela provavelmente já está cozinhando de qualquer jeito. Olhei para a cozinha, onde eu realmente deveria estar cozinhando, onde eu deveria estar começando a maratona impossível que consumiria as próximas 12 horas da minha vida. Em vez disso, fechei o zíper da minha mala e a carreguei silenciosamente para o andar de baixo. Deixei um bilhete no balcão da cozinha ao lado da lista de convidados de Vivian. Mantive tudo simples. Hudson, surgiu um imprevisto e eu tive que sair da cidade. Você vai ter que cuidar do jantar de ação de graças. As compras estão na geladeira, Isabela. Não me desculpei. Não expliquei. Não ofereci sugestões sobre como salvar a refeição nem forneci instruções detalhadas. Pela primeira vez na minha vida, simplesmente declarei os fatos e deixei que eles descobrissem o resto. Enquanto colocava minha mala no carro, dei uma olhada em mim mesmo no espelho retrovisor. Eu parecia diferente de alguma forma. Não apenas cansado, eu parecia cansado há anos. Eu parecia determinado. A viagem até o aeroporto foi surreal. As estradas estavam vazias, exceto por alguns outros viajantes madrugadores e trabalhadores do turno da noite voltando para casa. Eu já havia dirigido por essas mesmas ruas milhares de vezes, mas nunca naquele horário, nunca por esse motivo. Nunca com essa sensação de estar completamente fora da minha vida normal. No aeroporto, fazer o check-in para o voo foi como cruzar um limite que eu não conseguia ultrapassar. A agente do portão, uma mulher mais ou menos da minha idade e com olhos gentis, olhou para o meu bilhete. Uau, belo plano para o dia de ação de graças. Fugir do caos familiar? Quase ri da perfeição com que ela resumiu. Algo assim.
Mulher inteligente. Estou trabalhando hoje, mas se eu pudesse me dar ao luxo de fugir para o Havaí em vez de ter que lidar com os comentários da minha sogra sobre a minha caçarola, eu faria isso num piscar de olhos. Enquanto esperava o embarque, coloquei meu telefone no modo avião sem verificar as mensagens. Eu não queria ver as mensagens confusas de Hudson quando ele acordasse e encontrasse meu bilhete. Eu não queria ver o pânico de Vivian quando ela chegasse ao caos em vez da perfeição. A voz do agente do portão ecoou pelos alto-falantes. Embarque no voo 442 para Maui. Bem-vindos a bordo. Enquanto caminhava pela ponte de embarque, percebi que era a primeira vez em 5 anos que eu iria a um lugar que Hudson não havia provado, a um lugar que Vivian não havia verificado, a um lugar que eu havia escolhido inteiramente para mim. A comissária de bordo me recebeu a bordo com um sorriso que parecia reconhecer algo em meu rosto. O olhar de alguém adentrando a liberdade. Enquanto me acomodava no meu assento na janela e observava a equipe de solo se preparando para a partida, pensei no que estava acontecendo em casa. Hudson acordaria em algumas horas e encontraria uma cozinha vazia e um bilhete que mudaria tudo. 32 pessoas chegariam em 10 horas esperando um banquete, e não haveria ninguém para oferecê-lo. Pela primeira vez na minha vida adulta, o problema deles não era um problema meu para resolver. O avião partiu do portão no momento em que os primeiros sinais do amanhecer surgiram no horizonte. Conforme subíamos para o céu, pressionei meu rosto na janela e observei minha antiga vida desaparecer sob as nuvens. Quinta-feira, 7h23. Perspectiva de Hudson. Hudson Foster acordou com um alarme com a preguiçosa satisfação de alguém que não tinha ideia de que seu mundo estava prestes a implodir. Ele se virou, esperando encontrar o lado da cama de Isabela vazio, como sempre na manhã de ação de graças. Ela sempre acordava antes do amanhecer e fazia mágica na cozinha. Mas algo parecia diferente. A casa estava silenciosa demais. Por volta das 7 horas da manhã do dia de ação de graças, o cheiro de peru assado geralmente enchia todos os cômodos, e o som do caos orquestrado por Isabela na cozinha servia como uma trilha sonora reconfortante para sua lenta rotina matinal. Em vez disso, silêncio. Ele desceu as escadas de cueca, esperando encontrar sua esposa cercada por um caos culinário controlado. Provavelmente parecendo um pouco esgotada, mas lidando com tudo com a mesma eficiência competente que o atraiu nela em primeiro lugar. A cozinha estava vazia. Não só vazia de pessoas, mas também vazia de atividade. Os ingredientes da preparação de ontem estavam exatamente onde Isabela os havia deixado. Nenhum peru no forno, nenhuma panela fervendo no fogão, nenhuma evidência de que a maratona de ação de graças havia começado. No balcão, ao lado da lista de convidados de sua mãe, havia um pedaço de papel dobrado com o nome dele escrito à mão por Isabela. Mesmo enquanto ele o desdobrava, uma parte do seu cérebro se recusava a aceitar o que ele estava lendo. Hudson, surgiu um imprevisto e eu tive que sair da cidade. Você vai ter que cuidar do jantar de ação de graças. As compras estão na geladeira, Isabela. Ele leu 3 vezes antes que as palavras começassem a fazer sentido. Ela se foi. Isabela, sua esposa, que nunca havia faltado a uma obrigação familiar, que nunca havia deixado de preparar uma refeição perfeita, que nunca o havia deixado para cuidar de nada doméstico, havia partido. Seu primeiro pensamento foi que alguém devia ter morrido. Uma emergência familiar que exigirá sua saída imediata. Ele pegou o telefone e ligou para ela. Caiu direto na caixa postal. Bela, encontrei seu bilhete. O que aconteceu? De quem é a emergência? Me ligue imediatamente. As pessoas vão começar a chegar em 6 horas e preciso saber quando você volta. Ele desligou e ligou novamente. Novamente a mensagem de voz. Foi aí que o pânico começou a se instalar. Não o pânico pelo jantar, aquilo parecia enorme demais para ser assimilado ainda. Pânico pela esposa, que sempre atendia o telefone, que nunca ia a lugar nenhum sem lhe dizer exatamente onde estaria e quando voltaria. Ele ligou para a irmã dela, Carmen. Hudson, ainda é cedo. Está tudo bem? A Isabela está com você? Alguém da sua família. Há alguma emergência? O quê? Ah, está todo mundo bem. Por que a Isabela estaria aqui? Ela não está preparando o seu banquete de ação de graças? A maneira como Carmen disse a seu banquete de ação de graças carregava um tom que ele nunca havia notado antes.
Como se ela soubesse de algo sobre os preparativos do feriado que não aprovava. Ela deixou um bilhete dizendo que precisava sair da cidade. Pensei que talvez ela. A Isabela acabou de sair? A voz de Carmen passou de uma confusão sonolenta para algo que soava quase como admiração. Que bom para ela. Bom para ela? Carmen, 30 pessoas virão jantar em 6 horas e ela desapareceu. 30 pessoas? Hudson, você é louco? Você esperava que sua esposa cozinhasse para 30 pessoas sozinha? O tom crítico em sua voz a magoou. Ela é boa nisso. Ela gosta de apresentar. Ela gosta de organizar jantares íntimos com amigos, não de alimentar um exército de parentes que a tratam como empregada doméstica. Hudson encerrou a ligação, perturbado pela reação de Carmen. Porque todo mundo estava agindo como se isso fosse culpa dele. Ele tentou ligar para Isabela novamente. Correio de voz. 8h15, sua teleconferência com Singapura começou em 45 minutos. A chamada que ele não podia perder, aquela que poderia determinar seu cronograma de promoção para o ano seguinte. Mas 32 pessoas esperavam o jantar em menos de 6 horas. Ele abriu a geladeira e olhou para o conteúdo. Os perus crus olharam para ele acusadoramente. Ele nunca tinha cozinhado um peru na vida. Nunca tinha cozinhado nada mais complicado do que ovos mexidos. O telefone dele tocou. Sua mãe. Bom dia, querida. Como estão os preparativos? A Isabela está administrando o cronograma corretamente? Mãe, temos um problema. Que tipo de problema? Ela já queimou alguma coisa? Eu disse que deveríamos ter contratado um buffet para um jantar desse tamanho. Isabela se foi. Silêncio. Então, foi para onde? Não sei. Ela deixou um bilhete dizendo que algo aconteceu e que ela precisava sair da cidade. Ela não atende o telefone. Isso é impossível. Isabela jamais abandonaria um jantar, principalmente hoje. Deve haver algum mal-entendido. Hudson olhou para o bilhete novamente como se ele pudesse ter mudado. Não há mal-entendido. Ela foi embora e temos 32 pessoas vindo para o jantar. O silêncio se prolongou por tanto tempo que Hudson se perguntou se a ligação havia caído. Mãe, isso é um desastre. Sua voz ficou fria e áspera. Um desastre absoluto. Que tipo de esposa abandona a família no dia de ação de graças? Algo no modo como ela disse isso, a suposição imediata de que Isabela era vilã naquele cenário, deixou Hudson na defensiva de uma forma que o surpreendeu. Talvez ela tenha tido uma emergência. Talvez tenha acontecido algo que ela não conseguiu. Que emergência obriga alguém a abandonar 32 convidados para jantar sem aviso prévio? Que emergência impede alguém de atender o telefone para explicar a situação? Hudson não tinha uma resposta para isso. Precisamos resolver isso imediatamente, continuou Vivian, com a voz assumindo o tom de comando que usava ao lidar com crises familiares. Ligue para todos os restaurantes decentes da cidade. Veja se algum deles consegue preparar um jantar de ação de graças de emergência para 32 pessoas. Hudson passou a hora seguinte ao telefone com restaurantes, empresas de buffet e hotéis. Todas as conversas seguiam o mesmo caminho. Risadas seguidas da informação de que seus jantares de ação de graças estavam reservados há meses. Senhor, disse o gerente do Hilton, são 9 horas da manhã de ação de graças. Mesmo que tivéssemos disponibilidade, o que não temos, não há como preparar um jantar para 32 pessoas com 5 horas de antecedência. Às 10 horas, Hudson havia esgotado todas as opções profissionais. Sua teleconferência em Singapura aconteceu e desapareceu, ignorada. Ele provavelmente havia prejudicado o relacionamento com seu maior cliente, mas isso parecia secundário à crise imediata. Ele retornou a ligação para a mãe. Teve sorte com os restaurantes? Nada. Todos estão com a agenda lotada. O que fazemos? Nós mesmos cozinhamos, obviamente. Hudson olhou para os perus crus novamente. Mãe, eu não sei cozinhar um peru. Não sei cozinhar nada disso. Então você aprende. O YouTube existe. Quão difícil pode ser? Vivian chegou com as mangas arregaçadas e uma expressão sombria que sugeria que ela estava se preparando para a batalha.
Ela examinou a cozinha como um general avaliando um campo de batalha onde todos os soldados haviam desertado. Isso é pior do que eu pensava, anunciou ela. Esses perus deveriam estar no forno há 4 horas. Nunca vão ficar prontos a tempo. Hudson, que passou a última hora assistindo a vídeos no YouTube sobre preparação de peru enquanto ficava cada vez mais em pânico, levantou os olhos do telefone com uma esperança desesperada. Podemos cozinhá-los mais rápido? De alguma forma, em temperaturas mais altas. Hudson, querido, você não pode apressar um peru de 9 quilogramas. A física não se adapta aos problemas de abandono da sua esposa. Eles trabalharam em silêncio tenso durante a hora seguinte. Vivian gritava instruções enquanto Hudson se atrapalhava com tarefas que Isabela sempre fazia parecer fáceis. Os ingredientes do recheio estavam em tigelas, parecendo componentes de um experimento científico que nenhum deles entendia. A receita da caçarola de feijão verde poderia muito bem ter sido escrita em grego antigo. Onde fica a batedeira? Vivian perguntou, vasculhando os armários. Não sei. Isabela sempre cuida das coisas da cozinha. Bem, Isabela não está aqui, está? Ao meio-dia, o telefone de Hudson começou a tocar com ligações de parentes perguntando sobre horários de chegada e restrições alimentares. Cada conversa se tornava mais desconfortável que a anterior. Ei, Hudson, aqui é o tio Raymond. Devo levar alguma coisa? Eu sei que a Vivian disse que estava tudo coberto, mas a esposa fez recheio extra para garantir. Na verdade, tio Raymond, talvez você devesse trazer o recheio e talvez qualquer outra coisa que sua esposa possa ter feito como reserva. Backup? Está tudo bem? Hudson olhou para sua mãe, que tentava colocar um peru cru em uma assadeira enquanto xingava baixinho. Só traga o que você tiver. Às 12h30, a notícia de que algo estava errado com os preparativos do jantar se espalhou pela rede familiar. O telefone de Hudson vibrava constantemente com parentes confusos se oferecendo para ajudar, fazendo perguntas ou tentando descobrir se deveriam fazer planos alternativos. A cozinha estava um caos. Vivian conseguiu colocar um peru no forno, mas estava claro para ambos que ele não estaria pronto até a noite. Os acompanhamentos permaneceram intocados. O cronograma elegante que Isabela sempre manteve havia desmoronado em pânico e improvisação. Isso é humilhante, disse Vivian, com farinha no cabelo e derrota na voz. Absolutamente humilhante. Os Sanders vão achar que somos incompetentes. Talvez devêssemos cancelar, Hudson sugeriu fracamente. Cancelar? Não podemos cancelar o jantar de ação de graças às 13 horas do dia de ação de graças. Você tem alguma ideia do que as pessoas vão pensar? Mas Hudson estava começando a perceber que o que as pessoas pensavam era o menor dos seus problemas. A campainha tocou como um toque de finados. Hudson abriu a porta e encontrou sua prima Cynthia e seu novo namorado parados na varanda com uma garrafa de vinho e sorrisos esperançosos. Algo cheira interessante, disse Cynthia, farejando o ar com óbvia confusão. Em vez dos aromas ricos de um banquete de ação de graças, a casa cheirava a cebola crua e suor de pânico. Estamos um pouco atrasados, disse Hudson, com a voz tensa e com falsa alegria. Mais carros entraram na garagem. Tio Raymond com os braços cheios de pratos de reserva. O Sanders com seu filho de 6 anos e expectativas óbvias do jantar de luxo que Vivian havia prometido a eles. Primo após primo, amigo após amigo, todos chegaram e encontraram Hudson parado na porta, parecendo estar cumprimentando os enlutados em um funeral. Onde está Isabela? Perguntou tia Margarete, olhando ao redor em busca da anfitriã que normalmente recebia a todos com genuíno carinho e a promessa de uma refeição incrível. Ela teve que sair. Emergência. A sala de estar ficou cheia de parentes cada vez mais confusos. As conversas ficaram mais tensas à medida que as pessoas percebiam que algo estava seriamente errado. A mesa de jantar posta com os lugares cuidadosamente arrumados por Isabela, de 2 dias atrás, estava pronta para um banquete que não existia. Vivian saiu da cozinha parecendo que tinha passado por uma guerra. Seu cabelo perfeito estava desgrenhado, suas roupas manchadas com várias substâncias alimentares, e sua compostura habitual havia se desfeito, revelando algo próximo ao pânico. Pessoal, tenham paciência. Tivemos alguns desafios inesperados com o preparo da refeição.
O Sr. Sanders, um homem acostumado ao serviço de clube de campo e à alta gastronomia, olhou para o relógio atentamente. Disseram-nos que o jantar seria servido às 14 horas. Já é quase essa hora. Sim, bem, houve algumas complicações. Que tipo de complicações? A pergunta veio da prima de Hudson, Julie, que havia dirigido por 3 horas com a família e estava começando a parecer irritada. Hudson e Vivian trocaram olhares. Nenhum deles queria ser o único a explicar que a mulher que todos eles consideravam natural havia simplesmente desaparecido, deixando-os desamparados. Isabela teve que sair da cidade de repente, disse Hudson finalmente. Emergência familiar. A sala ficou em silêncio enquanto 32 pessoas processavam essas informações. Ela foi embora hoje, disse a irmã de Ruby, que, ao contrário dela, estava na lista de convidados. Que tipo de emergência acontece às 4 horas da manhã no dia de ação de graças? Hudson não tinha uma resposta. O tio Raymond pigarreou. Bem, qual é o plano para o jantar então? Todos os olhos se voltaram para Hudson e Vivian. 32 pessoas que não tinham feito nenhum plano B, não trouxeram nenhuma contribuição substancial de comida e organizaram o dia inteiro em torno de uma refeição que lhes havia sido prometida. Estamos trabalhando nisso, disse Vivian fracamente. O pequeno Tim Sanders, de 6 anos, com alergia grave a nozes, puxou o vestido da mãe. Mamãe, estou com fome. Quando vamos comer? Sua pergunta inocente pareceu quebrar qualquer feitiço que estivesse mantendo a sala educadamente silenciosa. De repente, todos estavam falando ao mesmo tempo. Talvez devêssemos pedir pizza. As pizzarias não abrem no dia de ação de graças. E comida chinesa? Com uma criança de 6 anos que tem alergia alimentar? Isso é loucura. Deveríamos ter sido avisados antes. Para onde exatamente Isabela foi? Há quanto tempo você sabia que ela não estaria aqui? Hudson sentiu as paredes se fechando ao seu redor. 32 pares de olhos, todos olhando para ele em busca de respostas que ele não tinha, soluções que ele não podia fornecer. Foi quando seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. A sala inteira pareceu sentir sua reação quando ele abriu a mensagem. Todos ficaram em silêncio, esperando para ouvir o que sua esposa desaparecida tinha a dizer. O texto continha uma única foto. Isabela, usando um vestido amarelo que ele nunca tinha visto antes, sentada em um restaurante à beira da praia com uma bebida tropical na mão. Seu cabelo estava solto e esvoaçava na brisa do oceano. Seu rosto estava voltado para a câmera com uma expressão de pura paz radiante. Abaixo da foto, uma mensagem simples: jantar de ação de graças no paraíso. Diga a Vivian que o Peru é o problema dela agora. Hudson olhou fixamente para o telefone, seu cérebro lutando para processar o que estava vendo. Sua esposa confiável, previsível e sempre prestativa, estava no Havaí. Ela não estava lidando com uma emergência familiar. Ela não planejava retornar a tempo de salvar o jantar. Ela tinha planejado isso. Ela tinha escolhido isso. Ela abandonou 32 pessoas no dia de ação de graças. E pela expressão do rosto dela naquela foto, ela não se arrependia nem um pouco. Hudson. A voz da mãe parecia vir de muito longe. O que ela diz? Ele olhou para 32 rostos expectantes. Sua mãe, que havia criado essa situação impossível, e seus parentes, que nunca se ofereceram para ajudar com as grandes produções que Isabela orquestrava para eles. Os Sanders que já olhavam ao redor da sala com desdém mal disfarçado. Todos eles esperando que ele consertasse o que Isabela havia quebrado ao se recusar a ser quebrada novamente. Ela diz. A voz de Hudson falhou. Ela diz: o Peru é o nosso problema agora. A sala explodiu. O Muay Thai era mais forte do que eu esperava. Mas, por outro lado, eu não esperava que nada naquele dia saísse conforme o planejado. Sentei-me no restaurante ao ar livre com vista para a praia de Vaileia, com meu vestido amarelo refletindo os ventos alísios, e observei o sol pintar diamantes no Pacífico. Eram exatamente 14 horas no horário havaiano, o que significava que eram 19 horas em casa. Neste momento, 32 pessoas deveriam estar sentadas para um banquete perfeito de ação de graças na minha sala de jantar. Em vez disso, eu estava comendo camarão com cocô e observando as tartarugas marinhas emergindo na água cristalina.
Meu telefone estava vibrando constantemente desde que o liguei novamente, 1 hora atrás. 17 chamadas perdidas de Hudson, 8 de Vivian, mensagens de texto de parentes dos quais eu não tinha notícias há meses, todos de repente muito preocupados com meu bem-estar. Percorri-os com uma curiosidade distante, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Hudson, onde você está? Isso não tem mais graça. Hudson, me ligue imediatamente. Precisamos conversar sobre isso. Hudson, as pessoas estão fazendo perguntas que não consigo responder. Vivian, Isabela, seja lá o que você esteja tentando dizer, você conseguiu. Vem para casa e resolva isso. Vivian, isso é muito egoísta. Você está envergonhando a família inteira. Prima Cíntia, Hudson disse que você teve uma emergência familiar. Está tudo bem? Tia Margarete, querida, estamos preocupadas com você. Por favor, ligue para alguém e nos diga que você está bem. Quase ri dessa última. Eles estavam preocupados comigo agora. Depois de 5 anos me vendo trabalhar até a exaustão para o benefício deles, agora eles estavam preocupados com a minha segurança. Tomei outro gole do meu Mai Tai e abri o aplicativo da câmera. O pôr do sol atrás de mim estava transformando o céu em tons de laranja e rosa que pareciam lindos demais para serem reais. Tirei uma selfie, certificando-me de capturar tanto minha expressão genuinamente feliz quanto o cenário paradisíaco. Então enviei para Hudson com uma mensagem que eu estava compondo na minha cabeça nas últimas 8 horas. Jantar de ação de graças no paraíso. Diga a Vivian que o Peru é problema dela agora. A resposta veio em segundos. Meu telefone tocou imediatamente. Deixei cair na caixa postal. Então desliguei o telefone completamente e pedi outro Mai Tai. Às 20 horas, o grande desastre do Dia de Ação de Graças já havia atingido status de lenda na família. Metade dos parentes foi embora em busca de restaurantes que ainda estivessem servindo comida. A outra metade se reuniu na cozinha, tentando salvar algo parecido com uma refeição do caos que Hudson e Vivian haviam criado. O tio Raymond assumiu o controle da situação do Peru, declarando que eles poderiam cortar as aves e cozinhar os pedaços separadamente para acelerar o processo. A prima Julie estava tentando fazer purê de batatas do zero enquanto consultava tutoriais do YouTube. A família Sanders foi embora, alegando preocupações com a segurança alimentar e as alergias do filho. Hudson sentou-se à mesa da cozinha olhando para a mensagem de texto de Isabela pela 100ª vez. Cada visualização tornava a realidade mais surreal e devastadora. Ela não voltaria. Ela não havia sido sequestrada, hospitalizada ou forçada a lidar com a emergência de outra pessoa. Ela havia feito a escolha de deixá-los para trás e estava claramente aproveitando cada momento disso. É isso que acontece quando você mima demais alguém, anunciou Vivian para a sala enquanto tentava salvar a caçarola de vagem. Dê a eles liberdade demais e eles acham que podem simplesmente abandonar suas responsabilidades quando bem entenderem. Mas, mesmo enquanto dizia isso, sua voz não tinha a convicção habitual, porque em algum lugar no caos do dia, a natureza impossível do que eles esperavam que Isabela realizasse se tornou visível. 6 adultos levaram 4 horas só para colocar os perus no forno e preparar 3 acompanhamentos. O que Isabela vinha fazendo sozinha ano após ano estava começando a parecer menos um dever de esposa e mais um pequeno milagre. Talvez devêssemos tê-la ajudado mais, disse o tio Raymond calmamente enquanto tentava descobrir como temperar corretamente os pedaços de peru. Ajudá-la? A voz de Vivian era ríspida. Ela nunca pedia ajuda. Sempre insistia em fazer tudo sozinha. Hudson ergueu os olhos do celular. Ela me pediu ajuda há 2 dias. Eu disse que estava muito cansado do golfe. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo som da água fervendo e do cronômetro do forno. Ela pediu ajuda na terça-feira, continuou Hudson, com a voz ficando mais forte à medida que a lembrança se tornava mais clara. Ela me disse que precisava de ajuda de verdade, não só de cortar o peru. E eu disse que ela cozinhava melhor do que eu. Agora ele podia ver a cena com uma clareza dolorosa. O rosto exausto de Isabela, suas mãos machucadas por horas preparando comida, seu pedido desesperado por ajuda real e sua desconsideração casual de suas necessidades porque ajudar seria inconveniente para ele. Ela está pedindo ajuda há anos, disse a voz de Carmen da porta.
Hudson olhou para cima e viu sua cunhada parada ali com um recipiente de comida e uma expressão de raiva mal contida. Carmen, o que você está fazendo aqui? Trouxe uma caçarola de batata doce porque imaginei que você pudesse precisar de comida de verdade. Ela colocou o recipiente no balcão com mais força do que o necessário. Eu também vim lhe contar o que eu deveria ter lhe contado anos atrás. Ela olhou ao redor da sala para os parentes reunidos, todos os quais haviam parado de tentar cozinhar para ouvir. Isabela não abandonou vocês, disse Carmen, sua voz cortando o barulho da cozinha. Vocês a abandonaram. Todos vocês. Por 5 anos, vocês a viram trabalhar até a morte para o conforto de vocês. E nenhum de vocês jamais pensou em dizer, ei, talvez uma pessoa só não deva ser responsável por alimentar 32 pessoas. Espere um minuto, Vivian começou. Mas Carmen a interrompeu. Não, espere aí. Você tem ideia de como foi a preparação da Isabela para o Dia de Ação de Graças? Ela começou a planejar o cardápio com 3 semanas de antecedência. Passou 2 dias comprando ingredientes. Acordou às 3h30 da manhã para começar a cozinhar e só se sentou depois que a louça estava lavada, às 21h. 17h30 de trabalho ininterrupto enquanto vocês assistiam ao futebol e reclamavam se o recheio estava muito seco. Hudson sentiu um frio na barriga. Ela nunca disse que dava tanto trabalho. Claro que ela não disse isso, porque toda vez que ela tentava expressar que estava sobrecarregada, você dizia que ela era muito boa nisso e melhor na cozinha do que todos os outros. Você transformou a competência dela em uma prisão. A cozinha estava completamente silenciosa agora. Até o cronômetro parecia ter parado de funcionar. E quando ela finalmente não aguentou mais e foi embora, sua primeira preocupação não foi: minha esposa está bem? Ou porque ela estava tão infeliz a ponto de achar que essa era sua única opção. Sua primeira preocupação foi: quem iria cozinhar o peru? Hudson olhou para a mensagem de texto novamente. Na foto, Isabela parecia mais feliz do que lhe havia anos. O sorriso dela era genuíno, espontâneo, livre da educação cuidadosa que ela demonstrava com a família dele. Quando foi a última vez que ela sorriu para ele daquele jeito? Quando foi a última vez que ele fez algo para fazê-la sorrir daquele jeito? Ela está no Havaí, ele disse calmamente. Carmen assentiu. Que bom para ela. Ela sempre quis ir para o Havaí. Ela nunca me disse isso. Ela te contou muitas coisas, Hudson. Você só não me ouviu. Acordei no meu quarto de hotel com o som das ondas e a brisa quente havaiana entrando pelas portas abertas da varanda. Por um momento, fiquei completamente imóvel, saboreando a sensação desconhecida de acordar naturalmente, em vez de acordar com um alarme, de não ter onde estar e nada que precisasse fazer por ninguém. Eram 9h30. Em casa, eu já estaria lidando com sobras de peru e com as consequências de hospedar 32 pessoas. Eu estaria enchendo a máquina de lavar louça pela 4ª vez, embrulhando recipientes infinitos de comida e planejando as elaboradas refeições com sobras que estenderiam o dia de ação de graças até a semana seguinte. Em vez disso, eu ia pedir serviço de quarto e passar o dia na praia. Quando finalmente liguei meu telefone novamente, ele estava lotado de mensagens. Mas essas não eram mais só de Hudson e Vivian. Eram de parentes com quem eu não falava diretamente há anos, de amigos que ouviram falar da grande catástrofe do Dia de Ação de Graças por meio de boatos na família. De pessoas que aparentemente tinham opiniões sobre minha decisão de priorizar meu próprio bem-estar. O mais surpreendente foram as mensagens de apoio. Carmen, estou tão orgulhosa de você. Você devia ver a cara deles. A prima de Hudson, Ruby, eu ouvi o que você fez. Gostaria de ter tido a sua coragem quando Vivian me desconvidou. Minha antiga colega de faculdade, Maia, Carmen me contou sobre sua viagem ao Havaí. A Nick, aproveite cada minuto. Mas havia outras mensagens também. Vivian, espero que esteja satisfeita. Você estragou o dia de ação de graças para 32 pessoas e envergonhou seu marido na frente dos colegas. Dennis, irmão de Hudson, que maturidade, Isabela. Que jeito de destruir uma tradição familiar por causa de uma birra. Alguns primos de Hudson, pessoas para quem eu cozinhava e limpava a bagunça há anos, aparentemente decidiram que eu era egoísta e ingrato. As críticas me incomodaram, mas não tanto quanto eu esperava.
Porque para cada mensagem me chamando de egoísta, havia outra de alguém que entendia exatamente por que eu tinha ido embora. Meu telefone tocou. Hudson de novo. Desta vez eu respondi. Isabela. Sua voz estava rouca, como se ele não tivesse dormido. Graças a Deus. Você está bem? Está segura? Estou bem, Hudson. Estou no Havaí. Havaí? O que você está fazendo no Havaí? Estou de férias. Algo que eu queria fazer há anos. Mas você não pode simplesmente ir embora da cidade sem me avisar. Você não pode simplesmente abandonar o jantar de ação de graças. As pessoas estavam contando com você. Olhei para o oceano onde um grupo de golfinhos brincava nas ondas. As pessoas contavam comigo para fazer algo impossível sem ajuda. Decidi não fazer mais isso. Não é impossível. Você já fez isso antes. Já quase me matei fazendo isso antes. Faz diferença. Houve um longo silêncio na linha. Olha, seja lá o que você esteja tentando dizer, você conseguiu. Volte para casa e conversaremos sobre como conseguir mais ajuda para você no ano que vem. Mais ajuda? Como se eu estivesse pedindo um favor em vez de consideração humana básica. Que tipo de ajuda, Hudson? Não sei. Talvez pudéssemos contratar alguém para servir a comida, para você não precisar ficar indo e voltando. E quanto a cozinhar a comida? Bem, você é muito melhor nisso do que qualquer outra pessoa. E houve um mal-entendido fundamental que definiu todo o nosso casamento. Hudson realmente acreditava que minha capacidade de lidar com tarefas impossíveis significava que eu deveria lidar com elas, não que as tarefas eram irracionais para começar. Hudson, você sabe quantas horas gastei preparando o jantar de ontem? Não sei. Muito. 37 horas em 3 dias. Calculei enquanto estava sentado no avião. Silêncio. E você sabe quantas horas você passou me ajudando? Isso não é justo. Eu ia ajudar a servir e a limpar. Quantas horas, Hudson? Mais silêncio. Talvez 1 hora no total. Trinchando o peru e abrindo garrafas de vinho. Então, eu era responsável por 36 horas de trabalho, e você era responsável por 1 hora. Mas você gosta de cozinhar. Você é bom nisso. Fechei os olhos e tentei encontrar palavras para explicar algo que deveria ser óbvio. Hudson, eu gosto de cozinhar. Gosto de preparar o jantar para minha família. Gosto de preparar refeições especiais para os feriados. O que não gosto é de ser o único responsável por alimentar 32 pessoas enquanto todos os outros assistem ao futebol e criticam meu esforço. Então, o que você quer que eu faça? Não posso virar chefe da noite para o dia. Quero que você entenda que o que sua mãe me pediu para fazer foi irracional. Quero que você entenda que dizer você é muito bom nisso não é o mesmo que apreciar o meu trabalho. E quero que você entenda que sou uma pessoa com limites, não uma máquina que produz jantares perfeitos sob encomenda. Outro longo silêncio. Você vai voltar para casa? Olhei para o meu quarto de hotel, para minha mala cheia de roupas que eu nunca tinha usado porque Hudson achava que eram muito casuais, para o paraíso que me esperava do lado de fora da porta. Estou voltando para casa no domingo. Ótimo. Nós podemos. Mas as coisas vão ser diferentes, Hudson. Diferente como? Cansei de ser a única responsável pelo conforto da sua família. Cansei de me desculpar por não ser perfeita. E cansei de fingir que o que aconteceu ontem foi minha culpa, em vez de ser o resultado inevitável de anos me subestimando. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, processando o que eu estava dizendo. Então, o que isso significa? Significa que, no ano que vem, se sua mãe quiser convidar 32 pessoas para o Dia de Ação de Graças, ela poderá cozinhar para 32 pessoas, ou contratar um buffet, ou aceitar que as reuniões familiares não precisam ser produções elaboradas. Mas ela não pode esperar que eu sacrifique minha saúde e sanidade por suas ambições sociais. Ela vai odiar isso. Então ela vai odiar. Isso não é mais problema meu. Isabela, você está sendo irracional. Família vem em primeiro lugar. É disso que se trata o casamento. Senti algo estalar dentro de mim, limpo e definitivo.
Família de quem, Hudson? Porque sua família deixou bem claro ao longo dos anos que eu não faço parte dela. Eu sou a ajudante. Sou a pessoa que torna as coisas boas para todos, mas não sou levada em consideração quando as decisões são tomadas. Isso não é verdade. Sério? Quando sua mãe fez a lista de convidados, ela me perguntou se eu conseguiria cozinhar para 32 pessoas. Quando ela decidiu melhorar o cardápio, ela considerou se eu teria tempo e energia para todos aqueles pratos extras. Quando ela mencionou a alergia a nozes de última hora, ela pensou em como isso afetaria meus preparativos. Ela provavelmente presumiu. Ela presumiu que eu cuidaria disso, porque eu sempre cuido disso, assim como você presumiu que eu cuidaria. Nenhum de vocês considerou se era justo me pedir para cuidar disso. Eu ouvia vozes ao fundo. Sua família provavelmente se reunindo para comer sobras de peru e fazer uma análise post-mortem do grande desastre do Dia de Ação de Graças. Preciso ir, disse Hudson finalmente. Mas precisamos terminar essa conversa quando você chegar em casa. Sim, nós temos. Depois que desliguei, fiquei sentado na minha varanda por um longo tempo, pensando sobre a conversa e o que ela significava para o meu casamento. Hudson ainda não entendia o que tinha feito de errado. Ele ainda achava que isso era uma questão de ingratidão minha e não de anos de rejeição sistemática das minhas necessidades e sentimentos. Mas, pela primeira vez em nosso relacionamento, eu havia estabelecido meus limites claramente e sem pedir desculpas. Eu disse não a algo que não era razoável e continuei com isso mesmo quando isso decepcionou as pessoas. Foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Pedi um prato de frutas tropicais no serviço de quarto e passei o dia lendo um romance na praia, algo que não fazia há anos. A cada poucas horas, eu tirava uma foto do meu entorno e postava nas redes sociais com legendas como aprendendo a me colocar em primeiro lugar e o paraíso é um estado de espírito. Eu sabia que a família de Hudson provavelmente estava vendo essas postagens. Eu sabia que eles provavelmente estavam analisando cada palavra em busca de sinais de colapso mental ou evidências de egoísmo. Eu não me importava mais. Por 3 dias, eu seria exatamente tão egoísta quanto eles me acusaram de ser. Eu ia pensar apenas no meu próprio conforto, nos meus próprios desejos, na minha própria felicidade. Seriam as melhores férias da minha vida. O voo de volta à realidade foi turbulento, tanto literal quanto metaforicamente. Enquanto descíamos pelas nuvens de tempestade em direção ao aeroporto, senti meu telefone vibrar novamente com mensagens que eu vinha ignorando no dia anterior. Hudson, a que hora seu voo pousa? Eu vou te buscar. Carmen, como foi o paraíso? Pronta para voltar e estabelecer alguns limites. Vivian, precisamos ter uma reunião familiar sobre o seu comportamento. Isso não pode acontecer de novo. Essa última mensagem me fez rir alto, o que me rendeu um olhar preocupado do empresário sentado ao meu lado. Vivian queria ter uma reunião familiar sobre meu comportamento, como se eu fosse uma adolescente que tivesse desrespeitado o toque de recolher, em vez de uma mulher adulta que se recusasse a ser abusada. O aeroporto estava lotado de viajantes pós-férias. Todos nós parecemos um pouco chocados com a transição das férias para as responsabilidades do mundo real. Mas, enquanto caminhava pelo terminal, notei algo diferente no meu próprio reflexo nas vitrines. Endireitei-me. Meu rosto parecia relaxado como não estava há anos. Hudson estava me esperando na esteira de bagagens, parecendo que não dormia bem há dias. Suas roupas estavam amassadas, seu cabelo despenteado e havia olheiras que o faziam parecer mais velho do que seus 34 anos. Oi, ele disse quando me viu se aproximando. Oi. Ficamos ali por um momento, 2 pessoas casadas há 5 anos, subitamente sem saber como interagir uma com a outra. Como foi sua viagem? Ele perguntou finalmente. Era exatamente o que eu precisava. Ele esperou que eu explicasse melhor, mas não o fiz. A velha Isabela teria preenchido o silêncio constrangedor com desculpas e explicações, assegurando-lhe que tudo estava bem e que a normalidade poderia ser retomada imediatamente. A nova Isabela apenas pegou sua mala e caminhou em direção ao estacionamento. A viagem para casa foi praticamente silenciosa, pontuada apenas pelas tentativas ocasionais de conversa de Hudson, às quais respondi brevemente e sem entusiasmo. Eu não estava tentando ser fria. Eu só estava cansada de fazer trabalho emocional para o conforto dele.
Quando entramos na garagem, Hudson finalmente fez a pergunta que obviamente o estava incomodando. Então, o que acontece agora? Olhei para nossa casa, a casa onde passei 5 anos me tornando cada vez menor para acomodar as necessidades de todos os outros, e senti uma estranha mistura de familiaridade e distanciamento. Agora, vamos descobrir se nosso casamento pode sobreviver aos meus limites. Eu mal tinha terminado de desfazer as malas quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver Vivian parada na nossa varanda com a postura de alguém se preparando para a batalha. Pensei em não responder, mas isso só atrasaria a conversa inevitável. Vivian, eu disse enquanto abria a porta. Que bom ver você. Ela passou por mim e entrou em casa sem esperar por um convite, seus saltos altos estalando contra o piso de madeira com seu som familiar de autoridade. Precisamos conversar, ela anunciou, acomodando-se no sofá da sala como se estivesse dando audiência. Imaginei que poderíamos. O que você fez na quinta-feira foi inaceitável. Absolutamente inaceitável. Você tem ideia de como foi humilhante ter que explicar sua ausência para 32 pessoas? Sentei-me em frente a ela na cadeira que Hudson sempre dizia ser formal demais para o uso diário, mas que sempre foi meu lugar favorito na sala. Imagino que tenha sido muito difícil, eu disse calmamente. Ela pareceu surpresa com meu tom, que não era nem defensivo nem de desculpas. Difícil? Foi um desastre, Isabela. Um desastre completo. Os Sanders estão dizendo a todos no clube de campo que não podemos confiar em nós para organizar um jantar decente. O novo namorado da prima Cynthia acha que toda a nossa família é disfuncional. O tio Raymond passou 4 horas tentando cozinhar perus que ele não fazia ideia de como preparar. Isso parece muito estressante para todos. Você está zombando de mim? De jeito nenhum. Lamento sinceramente que todos tenham tido um dia de ação de graças estressante. Tenho certeza de que foi muito difícil, de repente, serem responsáveis por tarefas que nunca tiveram que lidar antes. Vivian estreitou os olhos. Tarefas que eles nunca tiveram que lidar antes, porque você sempre insistiu em fazer tudo sozinha. E houve a reescrita fundamental da história que eu esperava. Eu insisti em fazer tudo sozinha. Você nunca pediu ajuda. Você nunca demonstrou que estava sobrecarregada. Você simplesmente assumiu o controle de todas as festas de fim de ano e, aparentemente, ficou ressentida por termos deixado você fazer isso. Senti a raiva familiar crescendo no meu peito. Mas, desta vez, não a reprimi nem tentei controlá-la para o conforto dela. Vivian, pedi ajuda dezenas de vezes ao longo dos anos. Pedi ajuda ao Hudson na cozinha. Sugeri reuniões estilo potluck onde todos contribuíam com os pratos. Mencionei que 32 pessoas poderiam ser demais para uma só pessoa. Não me lembro dessas conversas. Claro que não. Porque toda vez que eu sugeri que os preparativos estavam ficando incontroláveis, você me dizia que eu era tão capaz e uma anfitriã maravilhosa, e que não conseguia imaginar ninguém lidando com as coisas tão bem quanto eu. Ela ficou quieta por um momento e eu pude vê-la revendo mentalmente conversas passadas, possivelmente reconhecendo a verdade no que eu estava dizendo. Bem, disse ela finalmente, mesmo que isso seja verdade, abandonar 32 pessoas sem aviso prévio não é a resposta apropriada. Adultos comunicam suas necessidades claramente em vez de fazer birras. Você tem razão, eu disse, e vi a surpresa transparecer em seu rosto. Adultos comunicam suas necessidades com clareza, e é isso que estou fazendo agora. O que você quer dizer? Quer dizer, estou comunicando claramente que nunca mais prepararei o jantar de ação de graças para 32 pessoas. Não serei a única responsável por nenhuma reunião familiar com mais de 8 pessoas. E não serei tratada como uma empregada doméstica que deveria ser grata pela oportunidade de servir a todos. A compostura de Vivian finalmente se rompeu. Sua ingratazinha. Cuidado, interrompi, com a voz ainda calma, mas com uma rispidez que a fez parar no meio da frase. Você está prestes a dizer algo que vai prejudicar o nosso relacionamento para sempre. Nós nos encaramos do outro lado da sala de estar e, pela primeira vez em 5 anos, eu não desviei o olhar primeiro. Eis o que vai acontecer daqui para frente, continuei. Se você quiser organizar grandes reuniões familiares, pode cozinhar você mesmo, contratar um buffet ou organizar refeições compartilhadas, onde todos contribuem. O que você não pode fazer é me delegar o trabalho e levar o crédito pela hospitalidade.
Hudson nunca concordará com isso. Então Hudson e eu teremos que tomar algumas decisões sobre nosso casamento. Você se divorciaria do seu marido durante o jantar de ação de graças? Pensei seriamente na questão antes de responder. Eu me divorciaria do meu marido por ser tratada como se minhas contribuições não importassem, meu tempo não tivesse valor e meu bem-estar fosse menos importante do que a conveniência de todos os outros. O jantar de ação de graças foi apenas o exemplo mais óbvio de um problema muito maior. Vivian se levantou, segurando firmemente sua bolsa nas mãos. Isso não acabou, Isabela. Você tem razão. Não acabou. Está só começando. Finalmente estou me defendendo, e você vai ter que decidir como quer responder a isso. Depois que ela saiu, fiquei sentado na minha cadeira favorita por um longo tempo, repassando a conversa. Uma parte de mim se sentia culpada por ser tão direta e tão inflexível em minha posição. A antiga Isabela já estaria planejando como apaziguar as coisas, como se desculpar por falar tão duramente, como encontrar um meio-termo que deixasse todos confortáveis. Mas a nova Isabela, a mulher que descobriu sua própria força em uma praia no Havaí, reconheceu que essa conversa já deveria ter acontecido há 5 anos. Naquela noite, Hudson chegou do trabalho e me encontrou preparando o jantar. Só para nós dois, nada elaborado, nada feito para impressionar ninguém. Frango grelhado e legumes, simples e descomplicado. Cheira bem, ele disse, beijando minha bochecha daquele jeito automático que os casais fazem. Obrigado. Como foi seu dia? Longo. As pessoas ainda estão falando sobre quinta-feira. Meu chefe soube de alguma coisa e fez uma piada sobre minha esposa ter abandonado o barco. Foi constrangedor. Larguei minha espátula e me virei para encará-lo. Hudson, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você pense bem na sua resposta. Algo no meu tom de voz fez com que ele prestasse atenção de um jeito que não fazia há anos. Ok. Você acha que o que aconteceu na quinta-feira foi culpa minha? Ele abriu a boca para responder rapidamente, mas então pareceu se conter. Foi complicado. Não foi isso que eu perguntei. Você acha que foi minha culpa que 32 pessoas não jantaram no dia de ação de graças? Foi você quem foi embora. Ainda não foi isso que perguntei. Ele ficou quieto por um longo momento e eu pude vê-lo realmente pensando na pergunta em vez de me dar uma resposta automática. Eu acho que você poderia ter lidado com isso de forma diferente. Como eu deveria ter lidado com isso de forma diferente? Você poderia ter conversado comigo sobre se sentir sobrecarregada. Poderíamos ter pensado em alguma coisa juntas. Voltei-me para o fogão, mais triste do que irritado. Hudson, eu falei com você sobre me sentir sobrecarregada. 3 dias antes do dia de ação de graças, eu disse que precisava de ajuda de verdade. Você me disse que estava muito cansada do golfe. Mas eu quis dizer que ajudaria durante o jantar, cortando o peru e abrindo garrafas de vinho. 1 hora de ajuda para uma refeição que exigiu 37 horas de preparação. Eu podia sentir que ele estava processando essa informação, talvez pela primeira vez entendendo realmente a matemática do que eu estava fazendo. Eu não percebi que dava tanto trabalho porque você nunca perguntou. Em 5 anos de casamento, você nunca me perguntou quanto tempo eu gasto preparando o jantar da sua família. Você simplesmente presumiu que era fácil porque eu fiz parecer fácil. Desliguei o fogo do frango e fiquei de frente para ele novamente. Hudson, preciso saber. Você me vê como seu parceiro ou como alguém cujo trabalho é tornar sua vida confortável? Isso não é justo. Claro, você é meu parceiro. Então por que você não sabe nada sobre o trabalho que eu faço para sustentar a nossa vida? Por que você não sabe como eu gasto meu tempo? Com o que eu luto? Com o que eu preciso de ajuda? Ele começou a responder, mas parou. Percebi que ele percebeu que não tinha uma boa resposta. Acho que presumi, pensei que você gostasse de fazer todo o trabalho de apresentador. Gosto de algumas coisas. Gosto de cozinhar para pessoas com quem me importo. Gosto de criar experiências maravilhosas. O que não gosto é de ser subestimada. O que não gosto é de receber tarefas impossíveis e depois ser criticada quando não são perfeitas. Então, o que você quer de mim? Foi a primeira vez em todo o nosso casamento que ele me fez essa pergunta diretamente. Quero que você me veja.
Quero que perceba quando estou com dificuldades e se ofereça para ajudar sem que me peçam. Quero que você valorize meu tempo e minha energia da mesma forma que valoriza os seus. E quero que você enfrente sua mãe quando ela me tratar como uma empregada doméstica em vez de família. Enfrentar minha mãe? Hudson, ela desconvidou sua prima Ruby porque o divórcio dela a tornou inconveniente. Ela me atribuiu uma tarefa que seria um desafio para a cozinha de um restaurante e agiu como se fosse um pedido razoável. Ela mencionou uma alergia com risco de vida na véspera do jantar. E quando eu finalmente não aguentei mais, ela me chamou de ingrata. Hudson ficou quieto por um longo tempo. Ela veio hoje, continuei. Disse que o que eu fiz foi inaceitável e que eu preciso me desculpar com todos por estragar o dia de ação de graças. O que você disse a ela? Eu disse a ela que nunca mais cozinharia para 32 pessoas. Disse que, se ela quisesse organizar grandes eventos, poderia fazer o trabalho sozinha ou contratar alguém para fazê-lo. O rosto de Hudson empalideceu. Isabela, você não pode simplesmente. Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa. A questão é, qual relacionamento importa mais para você? A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo som do exaustor e pelo zumbido distante da geladeira. Isso não é justo, disse Hudson finalmente. Você está me obrigando a escolher. Não, Hudson. A vida está te fazendo escolher. Só estou finalmente te dizendo o que preciso, em vez de fingir que não preciso de nada. Ele sentou-se pesadamente à mesa da cozinha, parecendo mais velho do que eu já o tinha visto. Não sei como fazer isso. Não sei como enfrentá-la. Pela primeira vez desde que voltei do Havaí, senti uma ponta de esperança, porque admitir que não sabia era diferente de se recusar a tentar. Comece reconhecendo que o que ela me pediu para fazer foi irracional, eu disse suavemente. Comece dizendo a ela que sente muito por ter me deixado lidar com todo esse trabalho sozinha por tantos anos. E se ela não aceitar isso, se ela ficar com raiva, então ela fica com raiva. Hudson, os sentimentos de sua mãe não são mais importantes que o bem-estar de sua esposa. Ele olhou para mim, depois olhou realmente para mim, e eu pude vê-lo tentando entender algo que havia sido invisível para ele durante anos. Estou com medo, disse ele baixinho. Tenho medo de que, se eu mudar a forma como as coisas funcionam com a minha família, eu os perca. E tenho medo de que, se eu não mudar, eu perca você. Você pode perdê-los, eu disse honestamente. Algumas pessoas não conseguem lidar quando as pessoas de quem se aproveitaram começam a impor limites. Mas, Hudson, você já me perdeu. Durante anos, você me perdeu um pouquinho cada vez que escolhia o conforto delas em vez do meu bem-estar. Sentei-me em frente a ele à mesa onde havíamos compartilhado milhares de refeições, onde eu havia planejado inúmeros jantares, onde eu havia feito listas de compras para banquetes que eu prepararia sozinha. Eu te amo, eu disse. Eu te amo desde o dia em que nos conhecemos, mas não posso viver o resto da minha vida sendo invisível no meu próprio casamento. Não posso continuar sacrificando minha saúde e felicidade para que todos os outros evitem fazer a sua parte do trabalho. Então, o que acontece agora? Agora você decide que tipo de marido quer ser e que tipo de casamento quer ter. E se eu escolher errado? Estendi a mão por cima da mesa e peguei a dele. Foi a primeira vez que tomei contato físico desde que voltei do Havaí. Então nós dois saberemos onde estamos. Um ano depois, acordei naturalmente às 8h30. A luz do sol entrava pelas janelas do nosso quarto. Da cozinha lá embaixo, eu podia ouvir os sons de Hudson começando a preparar o café e as vozes baixas de Carmen e sua família, que tinham chegado na noite anterior. Este ano, recebemos 8 pessoas para o jantar de ação de graças. O irmão de Hudson e sua esposa. Carmen e seu marido e 2 filhos. Um vizinho idoso que não tinha para onde ir. E nós? 8 pessoas em vez de 32. Uma reunião íntima e administrável, onde todos contribuíam com alguma coisa e ninguém era responsável por toda a produção. Vivian estava passando o dia de ação de graças com os Sanders no clube de campo, onde contratou um serviço de buffet profissional para garantir que tudo fosse administrado corretamente. Ela deixou claro que nossos novos limites eram inaceitáveis para ela e que considerava nossa comemoração reduzida decepcionante em comparação às produções elaboradas dos anos anteriores. Hudson ficou arrasada no começo quando ela basicamente nos excluiu das reuniões familiares maiores.
Mas, no ano passado, à medida que ele passou a me conhecer novamente, a me conhecer de verdade, não apenas a versão de mim que existia para servir a todos, ele começou a entender o que eu estava tentando lhe dizer. O ponto de virada aconteceu em fevereiro, quando Vivian tentou me designar o serviço de buffet para o chá de bebê da prima de Hudson. Em vez de aceitar automaticamente, eu disse que ficaria feliz em contribuir com um prato, mas que não cuidaria do evento inteiro. Hudson me apoiou. Na verdade, ele ligou para a mãe e explicou que Isabela era sua parceira, não a coordenadora de eventos não remunerada da família, e que os encontros futuros precisariam ser planejados de forma diferente. A conversa tinha sido difícil. Vivian o acusou de ser controlado pela esposa e ameaçou cortar o contato se ele não colocasse Isabela de volta na linha. Mas Hudson se manteve firme e, ao fazer isso, finalmente escolheu nosso casamento em vez das expectativas de sua mãe. Agora, enquanto me vestia com desconfortáveis e um suéter, sem necessidade das roupas elaboradas que eu costumava usar quando tentava impressionar 32 convidados, eu podia ouvir risadas lá de baixo. Filhos de Carmen brincando com Hudson. Meu cunhado Dennis ajudando Hudson a preparar os vegetais para o recheio. Quando entrei na cozinha, Hudson levantou os olhos das batatas doces que estava descascando e sorriu. O primeiro sorriso genuíno e espontâneo que ele me deu em anos. Bom dia, linda. Pronta para o nosso primeiro dia de ação de graças de verdade? Nosso primeiro dia de ação de graças de verdade, concordei, beijando-o suavemente. Carmen ergueu os olhos de onde estava ensinando a filha a fazer molho de cranberry do zero. Como é acordar em um horário normal na manhã de ação de graças? Como uma revelação, eu disse, servindo-me de café do bule que Hudson tinha feito. Como se eu finalmente fosse convidada para as minhas próprias férias. A campainha tocou e Hudson foi atender. Pela janela da cozinha, pude ver a senhora Suzanne, da casa ao lado, parada na nossa varanda com uma torta de abóbora e uma garrafa de vinho. Ano passado, ela foi quem me disse que ver alguém se afogando enquanto estava no cais não ajudava em nada. Este ano, ela se juntou a nós para jantar porque todos mereciam ter um lugar para pertencer no dia de ação de graças. À medida que a manhã avançava, nosso pequeno grupo trabalhou junto para preparar a refeição. Não apenas Hudson e eu, mas todo mundo. O marido de Carmen cortou o peru enquanto Hudson fez o molho do zero, algo que ele aprendeu a fazer no ano passado. Dennis e sua esposa cuidaram dos acompanhamentos que eles se ofereceram para trazer. Até as crianças ajudaram arrumando a mesa e as flores. Às 14 horas, estávamos sentados em volta da mesa de jantar. Não o ambiente formal e elaborado que eu costumava criar para 32 pessoas, mas um ambiente acolhedor e confortável que realmente permitia conversas. Enquanto caminhávamos ao redor da mesa compartilhando nossas gratidão, comecei a pensar na mulher que eu era um ano atrás. A mulher que estava se afogando nas expectativas das outras pessoas enquanto todos assistiam do cais. Quando chegou a minha vez de falar, olhei para os rostos das pessoas que me viam como uma pessoa, não como um prestador de serviços. Sou grata por aprender a diferença entre ser necessária e ser usada, eu disse. Sou grata por descobrir que posso amar as pessoas sem me sacrificar por elas. E sou grata por descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando ser perfeita para todos os outros. Hudson estendeu a mão e apertou a minha. Sou grato por minha esposa ter me ensinado a ser um marido melhor, disse ele. Mesmo quando isso significou que ela teve que ir ao Havaí para chamar minha atenção. Todos riram e eu senti algo que não sentia há anos. Satisfação completa com o lugar exato onde eu estava e com quem eu estava. Depois do jantar, enquanto limpávamos tudo juntos, todos contribuindo, ninguém ficou preso a todo o trabalho. Saí para a varanda dos fundos para um momento de silêncio. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Por uma fração de segundo, fiquei tensa, imaginando se poderia ser Vivian com alguma crítica ou exigência. Em vez disso, era uma foto de Ruby, prima de Hudson, que não havia sido convidada para as reuniões familiares do ano passado. Ela enviou uma foto dela em uma celebração de ação de graças com um grupo de pessoas que eu não reconheci. Todos rindo em volta de uma mesa cheia de comida. A mensagem dela dizia: obrigada por me mostrar que não há problema em escolher a felicidade em vez da obrigação. Estou tendo o melhor dia de ação de graças da minha vida com pessoas que realmente me querem aqui. Sorri e guardei meu telefone sem responder. Algumas mensagens não precisavam de respostas. Elas só precisavam ser recebidas e apreciadas.
Hudson apareceu ao meu lado na varanda, envolvendo-me com os braços por trás. Arrependimentos? Ele perguntou suavemente. Encostei-me nele e olhei para as estrelas que estavam começando a aparecer no céu noturno. Sobre o Havaí? Nunca. Sobre nós? Sobre como este ano tem sido difícil? Virei-me em seus braços para poder ver seu rosto. Hudson, este foi o primeiro ano do nosso casamento em que senti que era importante, que minha voz era ouvida e minhas necessidades, consideradas. Foi difícil, mas foi real. Desculpe-me por ter demorado tanto para entender. Desculpe-me. Desculpe-me por ter demorado tanto para exigir compreensão. Ficamos ali por um momento em silêncio confortável, ouvindo os sons da nossa família limpando o ambiente interno, de pessoas normais fazendo uma quantidade normal de trabalho e compartilhando uma quantidade normal de responsabilidades. Então, qual é o plano para o ano que vem? Perguntou Hudson. Mesmo grupo, mesmo tamanho, mesmos limites, eu disse com firmeza. O que quer que mude, permanece o mesmo. Ótimo, disse ele, beijando o topo da minha cabeça. Eu gosto da mulher que impõe limites. Gosto muito mais dela do que da mulher que finge não ter limites. Enquanto voltávamos juntos para dentro, dei uma olhada em mim mesmo no espelho do corredor. A mulher que olhava para mim estava relaxada, confiante e genuinamente feliz. Ela era alguém que eu reconhecia, não o fantasma que eu havia me tornado, que tentava agradar as pessoas, ao longo dos anos, mas a pessoa que eu era antes de aprender a me tornar menor para o conforto dos outros. Ela era alguém de quem eu tinha orgulho. Na cozinha, Carmen colocava os últimos pratos na máquina de lavar louça enquanto seus filhos brincavam tranquilamente na sala de estar. Dennis e sua esposa estavam empacotando as sobras que levariam para casa. Todos estavam contribuindo para a limpeza, assim como todos contribuíram para a refeição. Isso foi perfeito, disse Carmen, me abraçando e me despedindo. Exatamente como o dia de ação de graças deveria ser. Íntimo, concordou a esposa de Dennis. Relaxante de verdade, em vez de parecer uma performance. Depois que todos foram para casa, Hudson e eu nos sentamos juntos no sofá. Nós dois estávamos cansados, mas satisfeitos de um jeito que eu não sentia depois de férias há anos. Tenho uma coisa para você, disse Hudson, colocando a mão no bolso do paletó. Ainda não é Natal, protestei. Não é um presente de Natal. É um pedido de desculpas e uma promessa. Ele me entregou um pequeno envelope. Dentro havia uma passagem de ida e volta para o Havaí, partindo no dia seguinte ao Natal. Para nós dois desta vez, disse ele. Achei que era hora de ver como é o paraíso através dos seus olhos. Olhei para o bilhete e depois para meu marido, que havia passado o último ano aprendendo a me ver como uma pessoa e não como uma prestadora de serviços. Hudson Fosters, eu disse, usando seu nome completo como fazia quando namorávamos, e tudo parecia possível. Talvez valha a pena continuar com você, afinal. Ele riu e me puxou para mais perto. Isabella Fosters, disse ele. Vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca mais se sinta invisível. Lá fora, a primeira neve da estação começava a cair, cobrindo nosso bairro com um silêncio branco e limpo. Mas dentro da nossa casa, tudo parecia acolhedor, iluminado e cheio de possibilidades. Aprendi a me escolher sem perder as pessoas que realmente importavam. Aprendi que o amor não exige sacrifício de si mesmo, mas reconhecimento de si mesmo. E eu aprendi que às vezes a coisa mais revolucionária que você pode fazer é simplesmente se recusar a desaparecer,